Então, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, para quem um dia assistir depois aí o nosso Fisiocast. Nós estamos começando o nosso primeiro Fisiocast de 2026, do projeto Fisio Divulgando. O nosso Fisiocast de hoje é sobre as metodologias de aprendizagem ativa no ensino, e o nosso projeto chama-se, neste momento, Fisio Divulgando 2, ele está na segunda etapa. Iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade. Ele é um projeto de extensão universitária da Universidade Federal do Paraná. Eu sou Ana Maria, coordenadora do projeto, a professora Ana Lúcia Tararchuk é a vice-coordenadora. Nós temos uma equipe de técnicos que nos auxiliam também, e principalmente alunos de graduação da área da saúde, né, que atuam como voluntários e eventualmente como bolsistas aí do Fisio Divulgando. E o nosso projeto ele começou, na verdade, na pandemia, com o objetivo de tentar auxiliar tanto profissionais da educação como da saúde, né, a disporem de iniciativas didáticas de interesse. Então, para isso, a gente primeiro organizou um questionário de mapeamento, foi aprovado pelo Comitê de Ética, e aí esse questionário foi veiculado das formas possíveis ali na pandemia. Nós conseguimos respostas aí de diversos estados do Brasil, e graças a essas respostas, nós temos realizados webinários, fisiocasts como este, né? Produção de material didáticos e algumas iniciativas posteriores que vieram depois, quando o momento presencial voltou. E o andamento, então, do nosso Fisiocast de hoje, ele vai contar, então, com a apresentação da nossa entrevistada, que eu já vou fazer, né? Com uma rodada de perguntas e respostas que foram meio pré-estabelecidas, mas, eventualmente, alguém presente pode também fazer perguntas mais ao final, tá? Eu disponibilizo no chat ali algumas redes do nosso projeto e também um link de certificados, caso seja necessário, né? Então, a nossa entrevistada de hoje é a professora doutora Maria Valéria da Costa. Ela é doutora em Medicina Interna pela Universidade Federal do Paraná em 2017, é mestre em Educação também pela mesma universidade em 2001, tem graduação em Psicologia, Psicologia Clínica e licenciatura em Psicologia pela Universidade Tuiuti do Paraná em 1991, também tem residência em psicologia clínica pela Universidade Tuiuti, mais uma vez, em 95, especialização em psicologia hospitalar pelo Hospital Pequeno Príncipe, em 97, atuou como psicóloga clínica de 92 a 96 e atua como docente desde 86, tendo lecionado para séries iniciais ali de educação infantil e alfabetização por 8 anos, e desde 95 é docente, então, de graduação e pós-graduação da UFPR, né? Atuando em disciplinas da área de psicologia, como relacionamento interpessoal, comportamento organizacional, psicologia das relações humanas e outras áreas do ensino, como metodologia do ensino superior e metodologia da pesquisa. Então, a gente queria agradecer muito, né, a professora Maria Valéria ter aceito o nosso convite para participar. A gente acredita que vai ser muito rico, né? Ela tem uma experiência muito bacana aí para contar bastante coisa para a gente, né? E a gente sempre introduz, então, deixando a pessoa à vontade para fazer os comentários iniciais, mas já assim puxando, né, para ela complementar a ideia dessa formação, dessa atuação no ensino, como que isso surgiu para ela, né? Como que tudo isso então se encaixa nessa formação. Então, bem-vinda, professora. Ok, obrigada, professora Ana Maria, obrigada também pelo convite, né, de estar aqui tentando aí propagar um pouco o uso de metodologias ativas no ensino superior. A minha trajetória no magistério começa com a minha formação no ensino médio, né? Então eu venho daquela formação antiga, integrada, o ensino médio com o magistério. Logo que me formei, já comecei a trabalhar com educação infantil e, terminando a graduação, então, eu trabalhei paralelamente, né, ao estudo, né, fazendo a psicologia, continuando a trabalhar, e sempre foi um encantamento, né, a docência. Atuei no consultório ali 3, 4 anos aproximadamente, quando eu prestei o concurso para a universidade,
e naquela época, né, era um pouco mais simples até, não exigia-se a formação, a titulação no doutorado, então eu entro na universidade apenas com a graduação e depois eu vou conquistando, né, as titulações ao longo do período. Então, a própria especialização eu faço enquanto estou trabalhando, o mestrado também e o doutorado. Esse intervalo entre o mestrado e o doutorado se deu em função da maternidade. Eu acabei deixando, né, um pouco ali os estudos para me dedicar à maternidade e depois eu acabei complementando o doutorado. Então, sempre me chamou a atenção na prática. Eu não comecei na graduação já quando entrei na universidade, porque o meu setor era a antiga escola técnica da Universidade Federal do Paraná, que com a reformulação da LDB em 2009 acaba surgindo, né, no governo Dilma, acabam surgindo os institutos federais e o nosso setor, que era um setor, era a escola técnica, mas tinha um nome, né, de setor, era vinculado diretamente ao gabinete do reitor, nós ofertávamos os cursos técnicos, técnico em contabilidade, processamento de dados, secretariado, integrados ao ensino médio. Então, quando há o surgimento dos institutos federais, que no começo eram institutos tecnológicos, né, e depois que ele passa a ser Instituto Federal, os nossos professores, a grande maioria, vai para o Instituto e nós, então, fundamos ali o setor de educação profissional e tecnológica. Então, eu venho de uma prática muito grande no ensino técnico integrado ao ensino médio, né? E aí, depois, com o surgimento dos cursos ali do nosso setor de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, o tecnólogo em secretariado, comunicação institucional, negócios imobiliários, o loteria, aí vem a minha experiência para a graduação. Dessa experiência, eu sou convidada para atuar também na pós-graduação, no programa de pós-graduação em medicina interna, onde eu também acabo fazendo o doutorado, por estar ali ajudando um professor, lecionando alguns conteúdos de metodologia do ensino superior, eu acabei até pegando essa disciplina com a aposentadoria dele. Então, foi um percurso, né, da educação, do ensino fundamental para o ensino médio, para a graduação, para a pós-graduação. Eu passei ali por todos os níveis. E aí, nessa prática, na graduação, não que eu não me ajustei, mas eu achei muito estranho somente dar a aula, né, de um modo muito tradicional, onde o professor é o grande detentor ali do conhecimento, que organiza tudo, e o aluno mero participante. E porque lá no ensino fundamental não é assim, né? Os alunos estão ativamente com os professores, né, com o educador. Então, eu acabei incorporando, mesmo que de uma forma não proposital, não pensada, né, as metodologias ativas. A principal delas, que eu trabalho e que eu tenho um projeto de pesquisa, é a gamificação. Não só a gamificação tradicional, aquela com as regras pré-estabelecidas, mas elementos da gamificação, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, nas minhas aulas. Muito tempo depois é que essa discussão sobre as metodologias ativas, eu acho que muito mais forte no período da pandemia, né, onde nós precisamos ali mudar o nosso jeito de atuar em sala, que acaba surgindo, né, muita gente discutindo sobre, mas eu já vinha fazendo isso há algum tempo, e eu acho que talvez essa minha prática diferenciada foi o que também chamou a atenção na pós-graduação para eu tentar mostrar um modo diferente de abordar um conteúdo que não daquele método tradicional, né? Então, foi um chamariz para propagar, né, ou tentar fazer com que os professores modifiquem esse modo mais arraigado mesmo que nós temos de dar aula, né? Então, eu venho aí há praticamente 20 anos tendo uma prática diferente. Então, desses 30 que eu estou na universidade,
introduzindo uma metodologia ou outra diferente, mas de uma forma muito mais forte há 20 anos com as metodologias ativas. Né? Então, por isso que agora compreendi mais ainda a indicação ali da professora Uhum. Letícia, né? Perfeito, É, maravilhoso. Nossa. lá, no, E lá, é, no, lá no setor até, eu trabalho no CEPT, que é o setor de educação profissional e tecnológica, os alunos até falam, né, prof dos joguinhos, porque eu sempre estou com uma caixa, uma, né, organizadora com jogos, eu levo material, então vocês vão ver aqui que eu sempre estou carregada. O meu sonho era ter uma sala própria para guardar esses jogos e também para que os alunos pudessem estar num ambiente mais próprio, né, do que com carteiras e tal. Muita coisa eu faço no chão, então não é muito apropriado, mas os alunos compram a ideia e depois até, porque assim, a metodologia ativa ela não é aplicada em todas as aulas e em todos os conteúdos, né? Há momentos em que você precisa dar a aula dialogada, expositiva, não tem como você fugir dessa metodologia mais tradicional, antiga, né, e comum de ser praticada. Mas há a possibilidade de você introduzir uma coisa ou outra, né, um diferencial ali. não, bem bacana. O Fiz Divulgando, a gente até tem uma sala, sabe? Que é a sala onde a gente faz as oficinas. Então, um dia também, é que é longe para vocês ali, né? Mas eventualmente, se quiser dispor de algum espaço ali, a gente até isso pode combinar, porque eu acho que pode ser até uma interação muito bacana, né? Pois é, seria E bom. assim, um pouquinho você já colocou para nós, né, dessa história dessa metodologia ativa, mas não sei, teria mais alguma coisa que você gostaria de considerar sobre essa importância, né, da aprendizagem mais centrada no estudante? Como você vê que isso contribui mais, né, para o aprendizado, para a questão do próprio ensino? E aí, como você tem uma experiência que você mencionou, eu acho que você poderia trazer tanto para a graduação, como até para os outros níveis que você já atuou também, né? Uhum. Eu acho fundamental, né, pelos autores que nós temos estudado, né, o José Libânio, o próprio lá, já não está entre nós, né, o Rubem Alves, tem um texto maravilhoso dele, né, sobre Jequitibás e eucaliptos, onde ele faz uma distinção do comportamento do professor e do comportamento do educador, que é aquele que trabalha como mediador, né, do processo ensino-aprendizagem. Então, essa díade, o ensino, ele está mais para o professor e a aprendizagem para o aluno. Quando o professor ele entende que ele tem esse conhecimento, mas que ele vai priorizar a aprendizagem, observando como o aluno internaliza esse conhecimento e como ele coloca em prática, ele vai perceber que não é a verificação dessa internalização não se dá na prova. Você precisa verificar a aquisição, o desenvolvimento de habilidades e competências ou competências técnicas e competências comportamentais na prática, em sala de aula. Então, vou dar um exemplo. Eu dou aula para o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Esses alunos, eles têm todo um cabedal de informações de técnica, né, de desenvolvimento de softwares. Validar um software, verificar possíveis erros, mas hoje o mercado também pede um profissional que tenha competência de liderança, que saiba avaliar a sua motivação e o dos seus colaboradores, que saiba dar e receber feedback, que tenha a competência de comunicação interpessoal. Como é que eu, lecionando a disciplina de comportamento organizacional, abordo esses conteúdos? Teoricamente, é muito fácil eu preparar um slide, ir lá e falar, mas o aluno ele precisa praticar, ele precisa observar se ele precisa aprimorar a habilidade de comunicação, a competência técnica. Competência técnica é a mesma coisa que habilidade de comunicação. Então, o que eu faço? Eu utilizo um jogo, que é o jogo Imagem e Ação, que acho que a maioria, né,
dos participantes aqui conhecem, que é esse aqui, né? Então, eu utilizo a gamificação, que é um jogo de tabuleiro, mas eu modifico para o objetivo de ensino que eu tenho. Então, dentro lá da taxonomia de Bloom, eu pego qual é o objetivo, estrutura o meu objetivo de aula, eu quero que o aluno aprimore a sua habilidade de comunicação. Como é que eu faço isso? Então, eu pego esse jogo, utilizo o tabuleiro, mas eu modifico as regras. Então, eu divido a turma em equipes e eles vão sortear a cartinha. O jogo é composto por cartas, onde há alguns nomes de objetos, pessoas, e diferentemente do jogo, onde eles utilizam mímica, dramatização, né, outras formas de comunicação não verbal, eu utilizo apenas o desenho, né, somente o gráfico. Eles não podem sinalizar de nenhuma maneira qual é o objeto a ser identificado pela sua equipe. E isso na forma de competição, né, entre 2 ou 3 equipes, a depender do tamanho da turma. E ali eles participam muito, eles tentam, né, se fazer entender. Finalizado o jogo, eu não faço todo o circuito, até porque nós não temos um horário para isso, né? Tem que se trabalhar também o conteúdo. Aí eu pego o resultado desse, né, da equipe que ganhou, das representações gráficas que eles fizeram e trago o conteúdo. Então eu explico, olha, para o comunicador, né, para o emissor, a ideia está tão clara, mas na hora que ele transforma isso num código de linguagem, muitas vezes o receptor não consegue identificar, não consegue decodificar. E aí eu faço essa transformação com o jogo. Então, veja, na hora que você desenhou lá um o tema era conhecimentos gerais, a figura era astrolábio. Na sua cabeça, a representação estava muito clara, mas na hora que você tentou desenhar, comunicar, o outro não conseguiu decodificar a informação. Percebe como você precisa encontrar um canal de comunicação adequado para que o receptor ele realmente interprete e compreenda a informação? Aí eles têm um insight, né? Puxa, é mesmo, então não basta eu utilizar um emoji ou na hora de configurar ali uma informação através do e-mail, eu tenho que utilizar uma comunicação formal, pensando em quem está lá na ponta, né? Quem está recebendo a comunicação. Então, percebe que um assunto que poderia ser muito simples, eu mostro ali aquele diagrama comunicador, receptor, canal, ruído de comunicação, fechou. Mas será que o aluno ia compreender? Então, na prática, com o jogo, ele vivencia, mas como que eu não consegui entender? Ou então, os alunos dizem, nossa, mas isso não tem nada a ver com a figura, mas para quem está transmitindo tem. Então, percebe como a gamificação, ela auxilia, ou a metodologia ativa, ela auxilia na aprendizagem do aluno, porque a aprendizagem quem tem é o aluno. E aquele objetivo de ensino, eu não tenho que pensar para mim. Então, aquela frasezinha do plano, o aluno deverá ser capaz de, não é o professor, é o aluno. Então, quando eu elaboro eu escolho o objetivo, eu tenho que pensar no meu aluno. Ao final de 1h30 de aula, 90 minutos, o meu aluno tem que ser capaz de compreender quais são os déficits de comunicação, seja ela verbal ou não verbal, que ele tem e que ele precisa aprimorar para a sua prática profissional. Então, eu, longe de indicar o aluno para fazer um curso de oratória ou qualquer coisa do tipo, eu peço para que ele faça uma autoavaliação, avalie quais são as competências no quesito comunicação que você precisa aprimorar. Muitas vezes o aluno vai meio retraído lá na frente desenhar, a dificuldade até de compreensão da sua equipe da comunicação é porque ele não consegue se comunicar.
Então, é um aluno retraído, corporalmente fechado. Então, aí eu falo também, né, do vestuário, da comunicação não verbal, do facial, a dificuldade da compreensão, né, na hora que você está lá fazendo uma exposição, seja uma palestra, um seminário, do boné, ou da touca, ou de uma camiseta com muita informação, que acaba interferindo na interpretação do interlocutor, né? Então, são todos dados que podem interferir na compreensão. Veja, um assunto tão simples, e aí eu transformo essa aula em algo que eles querem saber, e aí, lógico, né, no final, eles vêm dizer, puxa, para mim estava tão simples, era tão claro a forma que eu falava, eu achava que eu me comunicava bem, mas depois da atividade eu vi que eu vou precisar melhorar muito, né? Então, eu não aponto individualmente nenhuma falha, nada. Eu pego, de modo geral, o que foi dito, e só que daí você aí também vai depender da expertise do professor, e nas minhas aulas na pós-graduação eu sempre falo, né? Às vezes o professor assiste o aluno da pós na disciplina de metodologia do ensino superior, ele vê tantas metodologias bacanas, mas ele próprio se sente um pouco desconfortável em aplicar. Então, eu acredito que o professor precisa avaliar, né, se ele consegue lidar com essa metodologia ativa. Talvez a gamificação não seja para a disciplina ou para o conteúdo dele, e nem para ele. Talvez uma outra, uma metodologia como a PBL, que é a problematização, a aprendizagem baseada em problemas, ou então uma sala de aula invertida, ou o ensino híbrido, há outras metodologias. Então, a partir do momento que o docente ele estuda uma gama muito, né, variada de métodos de ensino que nós temos, ele vai percebendo a sua adaptação àquela metodologia. Então, eu tenho uma forma de conduzir, mas cada um precisa também saber se adaptar a isso, senão você vai desenvolver uma dinâmica ali e não dá conta do que acontece, né? Lidar com a turma, porque é um tipo de atividade que a turma explode, né? É gritaria, eu tenho que combinar com os professores das salas ao lado, tenho que, né, dar uma segurada na empolgação. Levo também nessa dinâmica em específico a pontuação, é um chocolate, um bis, não é nota. Eu nunca trabalhei com nota, se ganhar, ganha nota. Nunca houve essa, né, porque a gamificação, seja ela virtual ou seja ela de tabuleiro, ela prevê uma premiação. O primeiro lugar ganha fichas, ganha, né, pontos a mais. Então, eu não faço com trocas, mas aí vai depender do objetivo de ensino do professor, né? Então, nessa dia de ensino-aprendizagem, o professor tem que ter muito claro para ele que o ensino está com ele, portanto, as ferramentas que ele vai utilizar, que são os métodos, o caminho, ele decide quais serão, a partir também do perfil de alunos com os quais ele está trabalhando, a partir do perfil também da disciplina, do espaço físico, do conteúdo a ser desenvolvido, da carga horária da disciplina e do seu próprio perfil também, sempre visando a aprendizagem do aluno. Esse é o grande objetivo de um novo modelo de ensino baseado nas metodologias ativas. O aluno é o protagonista, tudo deve ser feito para ele e com ele, né? Sim, sim, bem bacana. Eu acho que a gente já emendou um pouquinho na terceira pergunta com relação aos exemplos, né? Então, Aham. não sei se em relação aos exemplos você queria já projetar, mostrar alguma Sim, coisa. sim, eu quero mostrar, eu utilizo também, baseado nessa modificação, todo mundo conhece os blocos de montar Lego, né? Muito usado ali para criatividade, desenvolvimento da habilidade manual de crianças pequenas, mas houve dois empresários, né, dentro da indústria Lego,
que pensaram um desenvolvimento de um material específico para o campo da educação. Então, da indústria Lego surge um braço que é a Lego Education. E dentro dessa Lego Education, o Lego Serious Play, que é trabalhar os blocos de montar de uma forma mais séria, com um objetivo de aprendizagem. Então, hoje, nas escolas, isso acaba sendo importado para o mundo todo, né? Várias escolas aqui mesmo em Curitiba, tanto principalmente as municipais, elas têm o kit de robótica, onde os alunos, então, vão aprender a programar, é uma programação simples, né, com uma ferramenta ali que é o Arduino, embarcado nesse robozinho. Então, pequenos kits, né? Há até uma competição nacional, internacional, até o último vencedor de escola foi aqui nosso de Curitiba. Então, é muito bacana esse estímulo, né, a conhecer outras áreas com um objeto que é voltado para o brincar, né? Então, e para ser um facilitador, para usar esse material, que é um material específico dessa empresa, você precisa participar de uma formação, é uma formação extremamente cara, não temos aqui em Curitiba, só fora. Eu fiz uma formação com uma formadora, eu não sou uma facilitadora da Lego Serious Play, eu fiz com uma pessoa que fez. Então, eu não tenho a certificação. E também não tenho material, que é extremamente caro, é utilizado uma vez só, é muito utilizado também na indústria para a seleção e desenvolvimento de profissionais. Eu pensei, enquanto eu estava fazendo essa, né, formação, que eu poderia utilizar peças Lego mesmo, que não para a educação, mas adaptar para o ensino. Então, eu peguei várias peças da minha filha, de colegas dela, e organizei uma caixa Lego. E eu utilizo para desenvolver o conceito de competências técnicas e comportamentais. Para o aluno entender o que é dentro da sua formação, vamos lá, o docente, quais são as competências que o docente deve ter, técnica e comportalmente, para atuar no ensino superior? Então, ele vai dizer lá, se comunicar bem, organizar o material, ter resiliência, ou não, porque ele não sabe muito bem diferenciar técnica de comportamental. E para trabalhar com o aluno, também o aluno deve ter competências. Então, eu trago o jogo, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, num primeiro momento, como é que eu faço. E eu levo esse material, né? Então, deixa eu mostrar aqui esta produção. Deixa eu só tentar aqui. Aí. Então, veja, esta é a minha turma deste ano, a especialização, são alunos da pós-graduação, mestrado e doutorado, não só da Universidade Federal, mas também de outras universidades, é uma disciplina que que aceita, né, estudantes de outras instituições. Então, veja, aqui eu mostro, né, eu levo tudo isso, coloco numa mesa grande, separo algumas por blocos, né? Enfim, tem pessoinhas ali, e primeiro eles não sabem, eu não explico qual é o objetivo. Então, eles entram, me apresentam isso no primeiro dia de aula, e aí eles vão montar quem é o aluno da graduação, quem é o aluno do ensino superior. E aí, então, eles ali, a partir da sua experiência enquanto aluno, eles podem montar um cenário ou representar ali montando uma figura, escolhendo, né, tem várias possibilidades, eles vão montar esse aluno. Bom, fazem o seu projeto individualmente. Logo depois, isso eu vou projetando, né, tem toda uma explicação e tal. Num segundo momento, tem ali 10 minutos para organizar, eles deixam o projeto sobre a mesa. Um segundo momento bom, agora que você pensou neste aluno, nestas características, nas competências, seja lá o conceito que você tenha,
Agora você vai elaborar, vai montar, vai, né, produzir o professor, o docente, para trabalhar com este aluno. E aí tem aluno que faz um projeto altamente complexo do aluno, né? Agora ele tem que pensar no docente para trabalhar com aquele aluno. Eu dou a possibilidade dele, inclusive, agregar, né, no mesmo projeto o professor ou fazer um professor à parte. Terminado, então, a cabeça faz assim, né? Pum, e agora? O que, que eu faço? Pensei numa coisa complexa, não sabia como fazer, e ele tem que pensar. Então, isso é colocar o aluno ali para racionalizar. E agora, o que, que eu faço? Também é uma forma de resolução de problemas. Bom, terminou. Aí eles se juntam em equipe, em dupla, né? Cada aluno apresenta para o outro o seu projeto de aluno e o professor para trabalhar com aquele aluno. Determinada esta fase, eu entrego um cartaz onde eles vão escrever quais são as competências que ele acredita que os alunos possuem e quais as competências que o professor, aí tanto técnicas quanto comportamentais, que o professor deve ter para trabalhar com aquele aluno. E eles produzem, então, num cartaz, e aí eles vão ali, aqui, então, nós estamos vendo a produção dos alunos, né? Eu peço aí, uso a tecnologia, eles fotografam, essa é uma produção que daí, depois de tudo pronto, eu organizo esse material e projeto na aula seguinte para que todos vejam, né? Até ali, um ou dois alunos, uma ou duas duplas falam, porque também nós temos o horário a cumprir, né? Eles falam sobre os seus projetos, verificam que os pensamentos são mais ou menos semelhantes, e logo depois eu entro com a teoria, né? E na aula seguinte eu mostro erros e acertos. E mostro que muitas vezes ele veio para a aula achando que ele não sabe absolutamente nada, quando não. Quando ele relaciona as competências, ele apresenta o conhecimento. Isso é considerar também que o aluno não vem desprovido de nenhum conhecimento, né? A gente precisa valorizar o que o aluno já sabe de formações pregressas ou até da sua vida, né, social ali comum. E aí, então, eu uso a tecnologia, eles fotografam, mando para o meu e-mail e eu organizo esse material todo. Então, veja, esse é o cartaz, eles colocam ali separado competência de aluno, competência de professor, depois eles vão mostrando, olha que bacana. Então, aqui um cenário, daí o aluno, quando fala, né? Então, ali, esse é um caso, por exemplo, de um médico cardiologista, onde ele tem aqui, né, a sala de exame, o paciente, o professor, o aluno residente olhando do lado, então eles vão explanando tudo, né? O que eles consideram importante, porque também o médico ele exerce a função docente mesmo na preceptoria, né? Então, olha ali, nós vamos ter, daí eu relaciono aqui o que eles escreveram no cartaz, eu reproduzo e eles vão lendo, né, os seus insights e também verificando os seus acertos. Por exemplo, a humildade não é uma competência, né? Você não desenvolve a competência da humildade, mas a escutativa é uma competência, uma das maiores, inclusive agora para o ano de 2026, né? Conhecimento técnico é uma competência técnica, gostar do que faz não é uma competência, percebe? Então, eu vou trabalhando o conceito já a partir do que o aluno me apresenta. Olha, mais uma produção de uma dupla, esse material eu produzo. Então, eu digo para o aluno, trabalhar com metodologias ativas dá trabalho, porque você tem que pensar em como você vai trabalhar com o resultado do que você espera. E para isso você precisa estruturar bons materiais. E aí ele é plastificado, é uma cartolina simples, mas eu uso isso em outras turmas também. Eu levo post-it, eu levo a caneta, né? Eu disponibilizo todo esse material. Olha lá, mais um resultado, né? De produção, mais as respostas dos alunos. Olha que bacana, é muito interessante.
isso aqui, ó, por exemplo, quando eu peguei para organizar, digo, puxa, não sei o que é, né? Quando eu projeto em sala, eu chamo a dupla, aí eu peço para falar sobre, e aí eles falam, né, no coletivo. Então, esta produção aqui do alto da tela é um jardim onde essas peças são as flores, e aí elas estão florescendo. Então, o aluno conta toda uma história em cima daquilo que ele pensa sobre a educação e sobre o aluno, a função do professor, a função do aluno, né? O professor que vem todo paramentado aqui, né? Com, enfim, a arma, né? É muito interessante você ver essa produção. Ali também as competências. Então, ali, mais uma vez, né? Então, todas essas produções eu acho extremamente interessante porque você entra dentro do conhecimento do aluno. O que o aluno sabe? Ali, durante essa apresentação dos alunos, enquanto eu estou ouvindo, eu já vou selecionando do meu material pré-produzido para a aula o que eu vou precisar aprofundar e o que eu percebo que o aluno já sabe. Então, eu não reinvento a roda, sabe? Aquela coisa de você ficar falando 3, 4 minutos num conteúdo que ele já sabe, daí eu percebo, o aluno está lá, é desmotivado. Não, ali, na fala dele, eu já percebo, opa, a maioria da turma sabe sobre isso, ou então tem uma forma um pouco desvirtuada do que é, né, ou do que a teoria nos traz, do que os artigos nos trazem, né, os autores apresentam, e ali eu já vou fazendo a correção imediata em relação aos conteúdos, né? Então, eu reproduzo fielmente o que os alunos escreveram, né? E ali eu vou apresentando, né, todas. É muito bacana, né? Então, e vou mostrando para eles que eles podem utilizar esta ferramenta lá em sala de aula, quando lá eles estiverem. O que o aluno da medicina, da enfermagem, porque é pós-graduação em saúde, né? Então, o que o aluno da enfermagem, da fisioterapia, da psicologia, o que eles pensam sobre a profissão, por exemplo? Quais são as competências? Será que só ele relatar ali, relacionar numa folha de papel basta? Será que utilizar um material neste formato não seria mais apropriado, né? Então, é nesse sentido que eu busco trazer uma forma diferente, né, de abordar um conteúdo que seria um pouco chato, talvez. Um outro exemplo, esse eu fiz ontem com uma turma, foi na segunda e na terça-feira. Então, esse do Lego eu uso na pós-graduação, mas já usei também na graduação. Onde está? Aqui. Essa é uma atividade realizada com alunos do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O que eu pretendia, né, desenvolver com eles? Eles estão fazendo um trabalho agora para o final do curso, da disciplina, em equipe. Então, eu juntei os alunos que estão trabalhando para que eles não só... A gente sabe que quando a gente pede uma atividade em equipe, as equipes trabalham virtualmente, né? Juntam ali as partes para apresentação. É um seminário que eles vão apresentar. Mas eu queria que eles trabalhassem juntos, vissem o colega trabalhar. Então, o objetivo: trabalhar em equipe, desenvolver a competência de liderança, também a resiliência, quando não dá certo, tentar novamente, né? Motivação. Então, veja, eu já estabeleço o que eu pretendo com aquele jogo. Então, esse é um jogo, chama-se Dominó, Corrida de Bolinhas. Eles têm várias peças, precisam organizar aquela sequência, né, de dominós. Tem uma bolinha de gude, que daí, quando o projeto estiver concretizado, eu mostro para eles uma outra execução de uma outra equipe, para eles pegarem a ideia. A quantidade de material fica a cargo da equipe, mas
o projeto tem que funcionar, já fazendo uma alusão também ao software que eles estão aprendendo a desenvolver e que, para o cliente, não pode funcionar mais ou menos, tem que funcionar. Então, eu já uno com a prática profissional. A liderança também, o trabalhar em equipe, mesmo não só para a minha disciplina, mas na vida profissional eles vão precisar trabalhar em equipe. Então, essas imagens eu vou utilizar no meu projeto, não utilizo a imagem de rosto, apenas mãos e a execução do trabalho, né? Então, ali, o primeiro momento da execução, eu tiro de todas as equipes e depois todos eles assistem à execução. Então, olha o resultado final. Vai. É muito bacana, né? E aí, durante a execução, eu vou verificando, observo a participação, né, dos componentes da equipe e é muito bacana. Ninguém fica parado. Então, equipes formadas por 5 pessoas, todos eles põem a mão. Você não vê um aluno, sabe, passeando pela sala, andando, todos eles estão ali dando ideia, faz assim, faz assado, põe para cima, eles testam, né? Não dá certo, modificam o projeto, eu dou um tempo também para a execução. Olha lá, esse acho que é o mesmo, mas ó, o outro, o projetinho ali do coração, né? Olha lá. Mesmo não tendo mesmo não tendo dado certo, né, numa primeira etapa, eles vão tentar novamente, e é bacana porque os outros colegas eles também incentivam, vamos lá, vamos fazer, né? Eu vou deixar para mostrar os outros materiais que eu tenho mais para o final. Eu acho que é interessante falar que eu aqui estou focada mais na gamificação, porque eu tenho um projeto de pesquisa, né? Até tenho 2 alunos de iniciação científica que estão trabalhando comigo, inclusive um dos jogos aqui que eu vou mostrar é a produção desse aluno, que ele vai apresentar, inclusive, na CIEP, né? Então, ele é focado na percepção dos alunos. Lá no final da disciplina, eu uso várias metodologias, e no final, tanto para a graduação quanto para a pós, eu busco saber a percepção do aluno, se houve um diferencial na sua aprendizagem, na disciplina que eu dou, com o uso de metodologias ativas e sem o uso, ou da avaliação que ele faz, de disciplinas que ele participa, se ele percebe uma facilidade maior de compreensão, ou na sua motivação para a aprendizagem, ou pelo interesse no assunto, de professores que utilizam um método tradicional e um método mais inovador. Então, os resultados que eu tenho, até uma das questões ali, né, que você fez, é muito interessante ver que há um estímulo maior no interesse, na participação do aluno por métodos mais inovadores e cuja participação deles é mais valorizada, né? Então, não que outros conteúdos para sua formação eles desprezem, não, mas que é mais estimulante mesmo, né? Então, eles preferem um conteúdo que seja abordado com um método diferente. E, claro, que eles têm também uma clareza da impossibilidade, por exemplo, de uma disciplina, lá no curso no TADS, né, de análise de sistemas. Há conteúdos que são extremamente técnicos, desenvolvidos em laboratório, uso de cálculo, não há como o professor flexibilizar a metodologia, né? Na medicina, a mesma coisa, disciplinas executadas em laboratório, uma anatomia, fisiologia, não dá muito para, né, mudar a técnica. E há conteúdos também que exigem dele uma execução mais técnica,
Então, às vezes, não é culpa que o professor não flexibiliza, que ele é muito fechado, é porque aquele conteúdo exige a apresentação teórica, verbal, né, ou a orientação do professor. Então, eles têm clareza sobre isso também, tanto na graduação quanto na pós, né? Então, eu sempre digo, né, que não é só o jogo. O professor pode usar o ensino híbrido, que não é. Os professores têm uma visão, né, da metodologia ativa, o ensino híbrido, como uma parte presencial, uma parte virtual. Não é isso. É você utilizar em sala de aula estações de ensino, onde você vai ter o computador, onde você vai ter uma estação com leitura, uma outra estação com jogo. Então, alunos trabalhando em estações no mesmo assunto, mas com métodos diferentes. Ou então, a sala de aula invertida, que não é o aluno dar aula, mas é apresentar o conteúdo para o aluno pesquisar fora de sala e trazer um resultado e compartilhar com outros colegas, né, as suas descobertas utilizando uma forma de apresentação diferente. Então, quando o professor diz, eu uso sala de aula invertida, é o aluno dando aula e eu assistindo. Não é isso, e não pressupõe a avaliação. Ou então, o seminário, eu pego um livro, pego o sumário, divido os capítulos em equipes e as equipes passam um semestre dando aula. Não é isso. Então, a gente acaba apresentando para eles a técnica correta. Então, em que pese não seja possível usar um jogo, que é algo que exige ali uma movimentação, mas é possível utilizar uma outra técnica. A própria PBL ou TBL, trabalho em equipe, né? Ou um debate, uma discussão, uma roda de conversa, por que não? Hoje, né, lá na medicina, então, está se falando tanto do tal do hantavírus. O que eu posso fazer para que o aluno entenda se pode ou não virar uma pandemia, para acalmar a população? Eu trago uma roda de conversa, um tema, sabe? Então, há tantas possibilidades, mas, como eu digo, dá trabalho. E aí eu uso também filmes para esses alunos da pós. Eu gosto muito, eu não sei se as professoras conhecem, Escritores da Liberdade, o filme, é sensacional, porque este filme mostra uma professora com pouca prática em sala de aula, é a primeira vez, inclusive, que ela vai para a sala de aula, com muitas ideias, ela se encontra num cenário que não favorece o desenvolvimento do que ela aprendeu na universidade, ela é desafiada por um perfil de alunos para o qual ela também não foi preparada para atuar, e ela utiliza várias metodologias, e o resultado dela é altamente positivo. Então, esse é um filme que eu dou para os alunos, né? Oriento que os alunos assistam, eles fazem uma avaliação das técnicas que ela usa, também diferenciando ali o comportamento docente, do professor e do educador, a partir da leitura da crônica sobre Jequitibás e eucaliptos do Rubem Alves. Então, ali você consegue ver personagens, né, com atuação do educador, do Jequitibá, daquele indivíduo que considera a história do aluno, e do professor, o eucalipto, aquele que é para corte, aquele que é o tradicional, aquele que é institucionalizado, né? Então, ali ele já começa a ter uma visão diferenciada de um de outro. Dou vários artigos de metodologias ativas e ele vai identificar no filme quais são as metodologias que ela usou. E lá no final da disciplina, que vai fechar agora no sábado, eu distribuo vários temas bem aleatórios, por exemplo, morango e chocolate, ou então segredos da boa massa, onde o aluno, em 15 minutos, ele tem que dar uma aula, utilizando, além da aula expositiva, mais uma metodologia ativa e ainda uma forma de avaliar aquela aula no conteúdo, do conteúdo que ele deu.
Aí eu trabalho também com a forma de avaliação, porque um jogo ele também pressupõe a avaliação da competência e do conhecimento do aluno. A metodologia, a execução do trabalho, eu já posso colocar critérios de avaliação. Então, não é só a prova, aquela avaliação somativa que vai me dar um resultado da aquisição do conhecimento. Eu vou fazendo a avaliação formativa durante o processo, né? Então, eu já trabalho também a avaliação. É isso. Não, muito bacana tudo isso que você trouxe, né? E é engraçado, assim, a gente, como eu te contei no começo, né, já teve várias entrevistas sobre a questão dos métodos ativos, mas as pessoas trazem visões e trazem contribuições, assim, bem diferenciadas. Não foi combinado isso, né? Mas, por exemplo, nunca ninguém tinha, não assim, trouxe exemplos, mas não assim, explorado tanto a gamificação como você está fazendo. Né? Uhum. Então, assim, sem querer ou querendo também, claro, a gente acaba ficando com um conteúdo diferenciado em cada Sim. Fisicast, assim, em cada entrevista, sabe? E assim, Uhum. eu e a Prof. Ana aqui também, né, as Anas, a gente brinca, a gente tem uma experiência ali com a biologia, né? Que a Ana, na verdade, é a coordenadora de uma disciplina que existe ali para o curso, que é para a modalidade de licenciatura. E assim, Uhum. são pessoas que estão mais no finalzinho do curso, alguns já experimentaram de alguma forma dar aula, até por estágios, coisas assim, né? E a gente ali tenta inovar bastante com eles, e a gente percebe bem isso que você está falando, assim, quanto mais coisas diferenciadas, né, mais a gente consegue entretê-los também. E a gente Também. incentiva ali que eles também levem isso para a escola, né, para justamente não cair em algo muito tradicional, ainda mais Isso. hoje em dia com todo o acesso que os estudantes têm de celular e de outras É. coisas que vão distrair, né? Então a gente Então, está sempre também incentivando essas práticas, assim. na disciplina de metodologia do ensino superior, eu ensino toda a parte técnica, eu trabalho, não sei se vocês conhecem, com a teoria do plano de aula reverso, onde nós pensamos o objetivo, a avaliação, os objetivos específicos, e depois você vai pensar a metodologia, né? E aí você introduz várias estratégias de ensino. Então, nessa aula, eles precisam estruturar o plano de aula utilizando a taxonomia de Bloom e utilizando, né, o plano, a ideia do plano de aula reverso. Então, é bem interessante que você vê que o aluno ele se sente mais seguro, obviamente, dentro da sua área de formação. Então, como é que eu vou falar? Um dos temas, por exemplo, é a importância do brincar. Como é que eu, enfermeira, trabalhando há 20 anos, agora fazendo mestrado, eu vou falar sobre o brincar? Então, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que escolher o conteúdo, selecionar o tamanho do conteúdo a ser desenvolvido naquela aula. E eu fui professora agora de um curso de especialização na modalidade EAD de mídias na educação, ofertado aqui pela universidade, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, a UAB. E eu tive alunas, né, orientandas no seu trabalho de TCC, professoras do ensino fundamental, e que trabalharam com gamificação, trabalharam com a adaptação de jogos também para séries iniciais. Eu tive uma professora, por exemplo, da educação física, que trabalhou com o ensino, a utilização do xadrez gigante para desenvolver o raciocínio lógico abstrato. O trabalho dela foi sensacional, sensacional. Então, ela apresenta toda a forma como ela organizou as peças gigantes na sua escola, como os alunos reproduziram o desenho, a regra, a técnica, a tática. Foi muito bacana, foi bem interessante mesmo, né? E outras professoras para alfabetização, uma professora que desenvolveu um jogo com tampinhas, aquilo que a gente faz, o caça-palavras, né, no livreto, ela desenvolveu com tampinhas e ela produziu um quadro e os alunos com elásticos faziam a ligação das palavras. Foi muito bacana. Então, além do aluno não só trabalhar no papel, mas tatilmente também o material concreto, né?
E o resultado foi sensacional também, muito bacana. E aí eu estimulei também que elas apresentassem, não sei se vocês já participaram, de um evento organizado aqui pela Universidade Pequeno Príncipe, de metodologias ativas e a extensão, a curricularização da extensão, né, na graduação, e agora vai acontecer, começou hoje, inclusive, até o final de semana. Infelizmente, eu não consegui fazer a minha inscrição, encerrou, né, o prazo, ou encerrou o prazo, não, o número de vagas antes mesmo do prazo final da apresentação. Eu já participei de outros eventos, ele não é anual, ele agora, na modalidade internacional, teve uma procura muito grande, mas ali nós vemos o compartilhamento do que os professores Brasil afora e agora mundo afora fazem na graduação e na pós com as metodologias ativas, seja ela qual for, né? Não priorizando uma em detrimento da outra. Mas, infelizmente, né, os alunos não conseguiram inscrever o projeto, os trabalhos ali. Né? Então, só para unir aqui que a gente já vai trabalhando com a avaliação também, né? A preparação desse professor para pensar o método também junto com a avaliação. Uma coisa, ela não está descolada da outra, né? Todo o planejamento da aula visa a avaliação do aluno, né? A gente percebe mesmo que quando a metodologia é ativa, essa avaliação é gradativa, né? É, Quando ela é mais tradicional, a avaliação fica mais pontual, né? E esse é um dos pontos complexos isso. aí da situação também, né? Então, nada melhor do que eu até posso usar a inteligência artificial, ela está aí até para encurtar caminhos, né? Olha, eu tenho uma ideia de um jogo, eu gostaria de modificar, me dê uma luz, me dê uma, né? Às vezes nós temos eu costumo brincar, um deserto de ideias, né? Não tenho nada, ele me dá um caminho. Mas quem vai decidir e vai aprimorar essa ideia é o elemento humano, não é o elemento artificial. Então, não proíbo usar, mas não me venha com o plano redondinho, até com aquelas bolinhas, os checkzinhos, porque eu sei que foi a IA que fez, não foi você. Na aplicação também eu percebo que não dá certo, né? Então, não queira passar a perna num professor de 30 anos de sala de aula, porque, assim como a professora Ana falou, a minha experiência maior não é no campo da pesquisa. Eu sou nova, eu estou aí há 4 anos fazendo pesquisa. A minha expertise é chão de fábrica, é sala de aula, é tentar fazer, não dá certo, rever, aprimorar material, né? Então, eu digo para eles, eu sei quando tem a carinha do aluno, o jeitinho dele, porque você vê pequenas falhas, né? Não é aquele plano de aula perfeito. Então, a gente já une aqui, né, a ideia hoje a IA faz tudo. Não faz. Na hora que você vai aplicar, a IA não aplica. Não aplica. Mas sabe, professora, me permite, a outra situação já é um pouquinho diferente, mas passa pela questão também da avaliação de tudo que você... Porque essa avaliação contínua que a gente devia fazer, e não aquela prova dura, né? Sim, sim. E até essa situação foi hoje, né? Os alunos vêm perguntar quantas faltas eu tenho? E aí sabe qual foi o comentário? Mas agora, então, não tem nenhuma falta, então daqui para frente, professor, vai ficar só você e a fulana, porque daí eles viram que lá a fulana tinha um monte de falta. Entende? Já dizendo que então, agora eles podem faltar. E a gente tem mais um mês aí pela frente. Então, essas situações, às vezes, são um pouco, né? Então, tem a IA e a questão da avaliação, que eu coloquei esses exemplos, mas mais para discutir nesse ponto, né? Então, professora, eu tenho uma estratégia para isso, né? Lá para o final, eu faço a prova mesmo, que obrigatoriamente você tem que ter 2 avaliações formais no semestre. Então, eu faço a prova individual ali pelo meio do período, né? E depois eu dou um tempo maior para eles desenvolverem um trabalho em equipe, ou, se a turma for reduzida, ou dependendo do meu objetivo, um trabalho individual. Mas normalmente em equipe. E aí que eu uso
como estratégia a avaliação por pares. Então, eu desenvolvo um instrumento onde o aluno ele vai apresentar, a equipe vai apresentar o seminário, que é diferente também, e ele avaliará o colega e será avaliado por todos também. Então, obrigatoriamente, esses alunos têm que comparecer à aula. Então, são as 3 últimas semanas, eu divido são 7 equipes, 3 a cada semana, na última semana uma só, e aí eu faço o fechamento. Então, como é que eu faço o seminário? Não é a leitura só de texto. Então, vamos lá. O tema é liderança. São 3 temas: liderança, trabalho, a importância do trabalho em equipe ou grupo, e motivação. Vários autores, eu forneço a bibliografia, as equipes precisam pesquisar, e aí eles têm que encontrar filmes que abordem aquele tema. Vamos lá, Diabo Veste Prada. É um filme lá, o 1, né? Eu não assisti o 2, mas a maioria tem conhecimento. Este filme trabalha tanto trabalho em equipe, aborda trabalho em equipe, aborda motivação e aborda liderança. Eles têm que ler o texto e selecionar cenas do filme que eles escolheram e fazer convergências da teoria com cenas do filme e apresentar para o restante da equipe, da turma, né? Então, literatura, entendeu? Então, outro filme bem clássico, o Gladiador. Então, tem a cena lá que o Máximos ele fala para a sua equipe, uma fala bem motivacional, mas aí nós temos a teoria de motivação. Será que aquilo que ele falou refere-se à motivação? A diferença de líder e chefe, né? O filho lá do César é chefe, o Máximos é líder. Então, eles selecionam essas cenas e fazem a ligação com o texto. E aí eles têm esses critérios, a plateia que assiste, eles avaliam se a equipe, porque todo mundo leu o mesmo texto, eles avaliam se a equipe conseguiu atingir o objetivo, que é fazer essa ligação dos artigos do texto com o filme selecionado. Tanto filmes que têm baseado numa história real, quanto animação. Toy Story pode trabalhar os 3 temas. Então, eu consigo observar também a habilidade da equipe em fazer a seleção das cenas, porque eu percebo que ele entendeu o texto. Quando alguma coisa é muito desvinculada, a gente já percebe que eles tiveram um pouco mais de dificuldade. Daí eu entro como professora para auxiliar na explicação. Mas, normalmente, da experiência que eu tenho usando essa metodologia há muito tempo, os alunos conseguem e gostam de fazer isso. Então, eu percebo que talvez esse engajamento para que o aluno participe, para que ele perceba da necessidade dele comparecer ao restante das aulas, seja apresentar algo que faça sentido, a tal da aprendizagem visível. Como é que eu vou, ou quando eu vou usar isso? Por que eu vou usar isso? Né? A tal pergunta que a gente fazia lá do Bhaskara, quando é que eu vou usar isso? Então, eu tento mostrar para eles que esse conteúdo, talvez ele não seja um líder, não queira ocupar essa função, mas ele perceba essas características no seu líder no dia a dia, o comportamento dos seus colegas em equipe, a sua motivação, não só, ou saber diferenciar a motivação intrínseca da extrínseca, entende? Então, de uma forma mais prática, e também a avaliação, dar o feedback para o outro. O que é avaliar? O que é avaliação 180 graus? Daí eu diferencio da 360, da 420. A gente vai utilizando essas técnicas para abordar a teoria também. Aí você falou aqui da fisiologia. Me permita compartilhar com você um exemplo que eu utilizei na medicina, onde eu utilizei um quebra-cabeça de madeira, que é
um esqueleto. Então, quer ver? Olha, o esqueleto de madeira. Deixa eu tirar isso daqui. Conseguem ver, né? Conseguem ver? Sim, sim. Ok. Então, veja, eu distribuí a turma da pós-graduação, né? Então, na área de saúde, eu distribuí esse esqueleto de madeira, são 108 peças, para que eu comprei, né, vários, então tenho lá 5 conjuntos, distribuí para que eles organizassem esse material, montassem esse esqueleto de madeira em meia hora. Eu sei que não é possível, eu sei que não é humanamente impossível, e ainda mais em equipe, né? Tendo ali 5 pares de mãos tentando montar esse esqueleto. Mas o meu objetivo não era que eles montassem um esqueleto, era para que eles vivenciassem, aí eu mostro tudo, explico a taxonomia de Bloom e tal, e tal, e tal, né? E lá, no final do tempo que eu dou para eles montarem, eles também fotografam o resultado, até que ponto eles chegaram em 30 minutos da montagem, e nós temos isso aqui, ó. Então, aqui eu depois coloco o nome das equipes e tal, mas esse é o resultado em 30 minutos do quanto eles conseguiram fazer. Aí ali eu tirei os rostinhos, né? A equipe 2, olha lá, olha, são peças minúsculas, o progresso, né, da montagem. Isso também eu mostro para eles, né, a evolução. E o que eu peço para eles? Como é que eles utilizariam este recurso didático numa sala de aula, desenvolvendo na disciplina de anatomia o tema, né, ossos do corpo humano. E eu peço, então, para que eles pensem em quais outros recursos disponíveis aí no mercado, um jogo ou não, uma cena de uma série, que eles possam usar em sala de aula para o engajamento do aluno ou para a avaliação de um conteúdo trabalhado. E aí eles vão organizar um plano de aula, vão estruturar um plano de aula onde eles devem explicar para os outros colegas. Então, nós temos 4, 5 equipes mostrando possibilidades diferentes de utilizar um mesmo recurso didático. Então, veja, é uma coisa muito simples. Então, eu tenho lá uma turma que fez um plano de aula, por exemplo, que trabalharia com esse esqueleto só ossos da face. Uma outra equipe trabalhou só membros superiores. Uma outra, e inclusive é um fisioterapeuta, a mão, a funcionalidade dos ossos, né? Ou, enfim, partes dos ossos da mão. Então, é muito bacana ver que o aluno ele sai daquela zona de conforto de só pensar em uma aula técnica, só ele falando ou mostrando o slide dos ossos, ou ele no laboratório tocando os slides, né, na peça ali anatômica. Então, eles partem, aí fica livre também. É o primeiro período do curso de medicina. É o 6º período do curso tal. Ele já tem um progresso, né? É um perfil diferenciado do aluno. Aí eu consigo ver a flexibilidade também do aluno em pensar como ele usaria para uma turma com conhecimento mais avançado. E aí é muito rico, é muito gratificante ver que em equipe eles têm que conversar, porque tem que chegar num consenso, né, de como eles utilizariam aquele recurso. Isso já prepara o aluno para essa aula com um tema diferenciado, porque aí ele vai trabalhar sozinho. Como é que eu tenho esse conteúdo? Eu tenho várias metodologias que daí eu já apresentei para eles, e agora, como é que eu vou criativamente usar de tal forma que o aluno que eu perceba que o aluno é o protagonista
no processo de aprendizagem, né? Então, eu sei que é difícil, como eu disse, há algumas disciplinas e alguns conteúdos que são mais amalgamados, não dão essa possibilidade de flexibilizar a forma de abordagem do conteúdo. Eu entendo perfeitamente, mas se lá no início ou no final você conseguir fazer com que os alunos percebam a sua importância, eu acho que é um caminho, né, que nós estamos aí trilhando, seja numa forma de avaliação por pares, estabelecendo critérios, seja na forma de uma apresentação de fechamento da disciplina, seja numa forma em que ele tenha que captar, né, no que já existe de outras universidades ou de outros cursos, uma forma de apresentação desse conteúdo abordado, né? Como é que foi feita a avaliação, como é que foi feito o fechamento, né? Enfim, aí você precisa sentar e conversar com eles, até para eles também dizerem como é que eles pensam que poderia ser o fechamento da disciplina, né? Eu acho que seria uma boa também. Então, pensar formas diferentes de avaliação, porque eu também sofro isso, professora, do aluno vir e é bem assim, né? Faltando 2 ou 3 semanas, qual o total de presenças eu tenho? Você já saca na hora, quer faltar, né? Então, ali para os últimos dias, eu já preparo algo que ele tenha que participar mais. Então, eu acho que estimular para que cada vez mais haja a disciplina de didática, e veja, hoje é só dada metodologia de ensino, e eu acredito que a didática ela não está desconectada da metodologia, ela caminha para e passo. Ela caminha para e passo. O aluno saber se comportar, saber utilizar o quadro de giz, eu acho que é fundamental. Fundamental. Uhum. Né? Eu Olha, acho que, assim, há uma tentativa nesse sentido, mas é difícil. vou pensar na minha formação ali, claro, faz bem mais tempo, mas tem disciplina, sabe? Tem aqueles programas que às vezes existem até bolsas ou não, mas que os estudantes participam como monitores da graduação também, né? Tem esse tipo de incentivo, mas sempre acaba sendo uma parte pequena dessa formação, sabe? E tem Infelizmente. muito essa característica, assim, você tem toda uma expertise mesmo para trabalhar com esses temas, né? E às vezes são os professores do próprio programa que é mais específico e que trabalham esse tema, né? Sim. Então, eles também trabalham dentro da possibilidade do conhecimento que eles têm, que às vezes não é um conhecimento tão relacionado à questão pedagógica em si, né? Aham. Então, isso cria, assim, eu acho que um certo viés nessa formação. Não sei se a Ana concorda comigo, né? Mas eu vejo um pouquinho assim, sabe? Mas eu É. acho que, assim, você super explorou aqui as nossas questões que a gente tinha, né? Não precisamos fazer muitas delas aí nos seus exemplos. E, assim, no comecinho a gente, né? No comecinho, no final a gente sempre pergunta, né? Se faltou alguma coisa que a pessoa queira complementar ou queira divulgar, né? Ou mostrar que ainda não foi feito. Então, fica à vontade aí para esse encerramento. Olha, professoras, eu convido as professoras a assistirem à apresentação dos meus 2 alunos do PIBIC, né? Da iniciação científica. São 2 voluntários que desenvolveram jogos. Um deles até fez, a partir desse jogo comercial Não Pode, ele desenvolveu um jogo Não Pode Metodologias Ativas. Então, é um joguinho muito bacana, ele aplicou nessa turma de pós-graduação, em que as cartinhas ficaram, a gente usou a IA, ficou muito bacana. Então, ele vai apresentar o resultado desse trabalho. Os alunos fizeram um pré e um pós-teste de participação. O resultado foi maravilhoso. Teve um outro aluno que também vai apresentar na CIEP um jogo que ele desenvolveu para trabalhar o conteúdo sobre emoções e sentimentos na graduação, né? E ficou muito bacana. Nós tivemos um grupo controle, um grupo experimental, o resultado foi ótimo também.
Então, para a gente poder discutir um pouco mais sobre as metodologias ativas nesse resultado que será apresentado na CIEP. Eu posso compartilhar com vocês o dia e o horário da apresentação, que eu acho que vai ser bem rico. E eu acho que a gente podia fazer um grupo de estudo, né, sobre metodologias ativas dentro da universidade, porque eu estimulo tanto outros professores, eu tenho outros colegas lá no setor, o professor Hazer, que também trabalha com metodologias ativas nesse mesmo curso, né, no TADS. Então, a gente poderia fazer uma força-tarefa para, né, tirar aí os professores, né, dessa forma tão técnica, tão tradicional, e até pensarmos juntos, como a professora Ana Lúcia colocou, métodos diferentes para estimular o aluno a querer ficar um pouco mais do que o fim ali do semestre, né? Está todo mundo cansado, a gente sabe, muitas vezes alunos, eu dou aula no noturno, aluno trabalhador, é um perfil muito difícil de se trabalhar, mas quem sabe pensarmos aí uma forma de até fazer com que o aluno permaneça até na universidade, né? Olha que sonho! Então, eu sou uma entusiasta do uso de metodologias, dos diversos tipos, eu exploro muito vários métodos, não só a gamificação, mas outros métodos também eu queria ter aqui. Eu até achei que em 1 hora eu conseguiria falar tudo, mas foi muito mais, né? É tão empolgante para mim. Então, né, quem sabe a gente una forças, professoras, para divulgarmos isso no âmbito interno e externo. Quem sabe no próximo ano a gente apresente o nosso trabalho lá no Pequeno Príncipe, né, no evento de metodologias ativas no ensino superior. E eles têm também, né, uma ideia de formação, né, de profissionais, não só docentes, mas para, enfim, que multipliquem, né, o conhecimento, né, que atuem com o processo de aprendizagem em diversas frentes. Então, eu acredito que o nosso aluno, ele não só em sala de aula, ele é professor, ele é educador em todos os momentos, né? Em todos os momentos, na beira do leito, o médico ou o psicólogo orientando ali um novo comportamento, né? Fisioterapeuta, práticas diferentes ali, enfim, eu acho que dá para a gente fazer um bom trabalho, professoras. Muito obrigada pelo convite. É um prazer. Desculpe se eu me estendi, professora, a gente acabou saindo ali do roteiro, mas espero ter alcançado o objetivo. Sim, não, a professora foi muito rica a fala, né? A gente super agradece. Fica também o convite, independente, né, da atuação ali na Bio 017, por acabar talvez acontecendo à noite e acaba ficando um pouquinho mais restrito, né? Mas a gente pode até agendar de eu te mostrar a sala ali do laboratório, que eu falei que a gente tem os jogos também, a gente tem alguns métodos que usamos na nossa oficina ali de educação e sexualidade. E até assim, uma coisa, né, que eu uso ali no curso de educação física, na minha primeira aula também, que foi o que eu fui apresentar na prática de pedagógica que teve ali no setor, né? Que daí que eu conheci pessoalmente a professora Letícia Meira, que fez a ponte, que é uma dinâmica ali que eu faço com os estudantes sobre a integração no corpo humano ali dos diversos sistemas, assim, sabe? Aí eu acho que seria interessante um dia a gente conversar sobre também, Sim, porque dali trocar acho que também podem figurinhas. sair ideias. Vamos Aí a gente compartilhar. junta, quem sabe, né? Ali na Sim, CIEP, se eu conseguir, eu quero assistir sim, eu vou lembrar do teu convite, só que a gente tem também, eu tenho uma apresentação do ENAF da monitoria em fisiologia ali, e tenho a apresentação do Fisiodivulgando também, né? Que os alunos vão ali falar do projeto e tal. Então, só não coincidindo, daí com sim, certeza sim, a gente sim. assiste. Sim, sim, mas Mas vamos. muito obrigada. Muito obrigada, professoras, pelo convite de coração. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite, então.